Olá pessoal, tudo bem? Mais um MGF5, pensaram que iam se livrar de mim? Claro que não, estou aqui. Vou dar um resumão, vou falar um pouco sobre o último decreto, as novas liberações, a chegada das vacinas até a nossa cidade, a diferença entre elas e também a respeito da Eletrobras, porque houve uma questão aí que o presidente da empresa, ele pediu demissão e eu vou comentar um pouquinho dessa situação porque isso rebate diretamente na eleição da Câmara dos Deputados. A primeira questão que eu levanto do decreto é a autorização das aulas presenciais no município. Faz 10 meses que ficaram paradas. O Brasil e mais uns 4 países do mundo ficou com tanto tempo parado a educação. Dia 18, ela foi autorizada pelo decreto o início das aulas. Isso foi alinhado com o governo do estado. E como é que elas vão funcionar? Em modelo híbrido, ou seja, como é que funciona? Parte dos estudantes ficam em casa, parte dos estudantes ficam na aula. Aí reveza. Na outra semana, aqueles que ficaram em casa vão para a escola e vice-versa. Outras questões que foram liberadas também nesse novo decreto, esportes coletivos, Os futebols de clube, associações, etc. Com as limitações, lógico. Outra questão que foi liberada na cidade, o coronavírus, assim como minha filha chama, coronavírus, ele vai deixar de circular nas mesas do lado de fora dos restaurantes e bares, O prefeito ficou sabendo que o coronavírus tá cansado, ele vai descansar um pouco à noite. Agora ele liberou as mesas do lado de fora dos estabelecimentos. Bom, as vacinas têm chegado no estado, já vai fazer mais de uma semana que elas têm chego, E o Paraná tem direito a 5% das doses que chegam até o país, Porque é proporcional à população. Então, assim, o que está chegando aqui respeita esses índices. Por enquanto chegaram já doses tanto da Coronavac, que é a do Butantan, quanto a da Oxford, que é a AstraZeneca, em associação com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Qual que é a diferença delas? As duas precisam de 2 doses, ser aplicadas uma e depois passa um tempo a segunda dose, para ter a eficácia. A Coronavac ela precisa ser reaplicada em 3 semanas. A da Fundação Oswaldo Cruz em até 120 dias, ou seja, 4 meses. E como que ela vai funcionar? As pessoas que já receberam a primeira dose da Coronavac vai precisar receber rapidamente a segunda dose, que os números de vacinados não vão aumentar muito, porque as mesmas pessoas vão receber as doses, que vão chegar. Já a da Fundação Oswaldo Cruz, ela vai permitir que praticamente o dobro de pessoas sejam vacinadas agora, já de antemão, A longo prazo, é lógico, a Coronavac talvez alcance o número de vacinados pela de Oxford. Essa é a vantagem no momento. Uma outra questão que saiu nos jornais hoje, o vereador Rafael Rosa, que entrou com uma ação popular para que o executivo explique as contas da reforma administrativa que foi feita no final do ano passado. Vocês lembram? Eu vou colocar aqui no card, que eu comentei que ela foi aprovada rapidão no final do ano. Não é verdade? Não deu tempo, foi aprovado assim naquelas sessões extraordinárias, rapidão, até o vereador Sidney Telles comentou que parece que foi feito um esforço ali dos responsáveis pela reforma para que não acrescentasse despesas, mas a equipe do vereador Rafael Rosa apurou que provavelmente vai aumentar em 2 milhões a despesa anual. Para quem não se lembra, essa reforma ela acrescentou 6 secretarias novas na gestão municipal. E o prefeito disse na época para os vereadores que não ia aumentar despesas. E por que isso é importante? Porque nesse momento de pandemia foi proibido, foi feito a Lei 173 de 2020 proibiu qualquer aumento de gasto com funcionalismo e qualquer outro tipo de despesa dessa natureza. E se o prefeito fez isso, ele vai ter que comprovar, porque a justiça deu 72 horas para que ele se explique. É meio complicado, Você ampliar o seu quadro de pessoas sem aumentar a despesa, é uma ginástica bem dura, árdua aí. O que você acha que aconteceu? Escreva aqui embaixo para mim. Está tendo a corrida aí da eleição da Câmara dos Deputados. Pessoal, é muito importante que nós nos manifestemos. Peço voto, Eu já indico, vota no deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Ele é do Novo.
é um cara que está pautando o fim, né, do foro privilegiado, já a condenação na segunda instância. Então, assim, a gente precisa que essas pautas entram. Por que eu entro nessa questão? Essa semana mesmo, a Eletrobras foi atingida fortemente porque o seu presidente, o engenheiro Ferreira, ele pediu demissão, né? E ele que foi o responsável para reestruturar a empresa, né, e sanear, na medida do possível, ela, para que ela pudesse ser vendida, privatizada agora, né? Ela é uma empresa de capital aberto, o governo tem a maior parte dela, mas que ela realmente pudesse ser preparada para venda. Mas ele pediu demissão e isso entrou muito forte no mercado financeiro, as ações da empresa despencaram. Por quê? Isso sinaliza grandemente que o governo não vai conseguir privatizar a empresa e isso é horrível, porque essa empresa ela foi criada lá na década de 60 pelos militares numa tentativa de organizar todo o sistema elétrico nacional. Tanto a geração, a distribuição e a transmissão, elas são gerenciadas pela Eletrobras. E ela também controla, né, ela gerencia todas as regionais, né? Aqui no sul tem a Eletrosul, tem a Eletronorte, tem muitas. E ela começou a dar muito déficit a partir do governo Dilma. Exatamente, né? A mulher Sapiens conseguiu, desde 95, a empresa não tinha déficit. Porém, por ser utilizada incansavelmente para fins políticos, né? Porque os altos cargos normalmente são o presidente da República que indica. Então, assim, ela foi sendo dilapidada constantemente e isso foi acentuado no governo Dilma. E ela já no primeiro ano, medida provisória que foi lançada no governo Dilma, que diminuía 25% da energia, ela já teve 7 bilhões de saldo negativo naquele ano. E desde então ela acumulou um saldo negativo de 45 bilhões. E esse valor abate o valor de mercado dela, ou seja, ela vale em torno de 76, quase 80 bilhões, e aí você desconta o tanto que ela deve, esse é o valor de mercado dela hoje, em torno de 40 bilhões. Se a gente não vender hoje, quanto maior o débito dela, menos interesse vai ter as empresas privadas de comprar esse ativo, porque tem mais dívida do que vale a empresa. Então, assim, a gente precisa sanear e manter ela ainda com valor de mercado para poder vender. A empresa hoje ela está com tanto débito que ela não consegue investir e o Brasil já está numa situação complicadíssima. As hidrelétricas que foram construídas lá no norte foram construídas de um jeito muito questionável, vamos dizer assim, porque elas têm a geração de energia muito aquém do que ela poderia produzir. Então, e aqueles empreendimentos, quem mais se beneficiou foram as construtoras na época, né? Porque a modelagem daqueles projetos foram muito mal feitos. Então, assim, o crescimento do Brasil, de qualquer país, na verdade, está muito atrelado à capacidade de geração de energia do país. Então, assim, o futuro do Brasil está extremamente arriscado porque ele não tem dinheiro, não tem recursos para investir em energia. Por conta disso, nós precisamos privatizar essas empresas. Por quê? Por conta da gestão pública, que não é tornar a empresa eficiente, tornar a empresa viável, tornar a empresa, entregar um produto barato, entregar uma energia barata para a população, infelizmente nós ficamos reféns dos nossos políticos. Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês comentem, curtem aqui, compartilhem esse material se vocês têm gostado. Muito obrigado por acompanhar até aqui.